E aí pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. De novo eu estou aqui para a gente ter aquela conversa diária a respeito dos mercados financeiros, a respeito do que está movimentando o dólar e a bolsa. E olha só, se você achava que a tendência de queda do dólar à vista já tinha chegado ao fim, você se enganou, porque nessa quarta-feira a moeda americana continua sim tendo um recuo bastante expressivo. Nesse momento o dólar à vista vai caindo mais de 1%. Com isso, ele já começa a rondar ali a casa dos R$ 5,30. Nessa manhã, inclusive, já aparece a R$ 5,29. Somente nessa semana, o dólar à vista já acumula uma perda de mais de 5%. Na bolsa, a gente também tem uma situação bastante tranquila. Ibovespa abriu em alta, vai subindo mais de 1%. Com isso, vai se aproximando mais uma vez da casa dos 87 mil pontos. E grande parte dessa reação da Bolsa Brasileira se deve aos mercados externos. Na Europa e nos Estados Unidos, as bolsas também sobem em bloco, também avançam mais de 1% e com isso geram esse ambiente de otimismo generalizado. Bom, por que a gente tem esse clima mais ameno nos mercados globais? Grande parte é por causa do noticiário vindo da Europa. A Comissão Europeia aprovou um pacote de estímulo econômico de até 750 bilhões de euros. Isso, é claro, para dar aquela sustentação às economias, ao nível de atividade lá dos membros da União Europeia. Isso é particularmente importante, por quê? Porque, se vocês se lembram bem, a gente está aí no início do processo de reabertura das economias da Europa, né? Então, países como a Espanha, como a Itália, a França, a Alemanha, enfim, muitos outros, eles estão começando a deixar ali a quarentena, começando a relaxar as regras de isolamento social e, com isso, a economia desses países ela volta a girar lentamente. Então, quando a Comissão Europeia lança esse programa nesse momento em particular, em que as economias começam a voltar à atividade, ele está sinalizando de que vai, de fato, injetar dinheiro maciço e vai dar toda a sustentação para que os negócios, para que as pequenas empresas, para que as grandes empresas também consigam, de fato, voltar à atividade e voltar com força sem passar por grandes turbulências, apesar da depressão econômica. Então, mais do que o pacote, o timing do anúncio ele foi muito bem visto pelo mercado. Claro que esse pacote ele ainda precisa ser aprovado por todos os países membros da União Europeia, mas ainda assim é uma sinalização muito importante e uma sinalização que agrada o mercado, que já vinha aí de bom humor por causa do próprio processo de reabertura econômica em si. Essas notícias da Europa, elas inclusive se sobrepõem, pelo menos na bolsa e no câmbio, a uma tensão um pouco maior em relação à questão geopolítica entre Estados Unidos e China, né? As duas potências elas têm trocado acusações quanto à responsabilidade em relação à pandemia do coronavírus e durante os últimos dias também surgiu mais um foco de apreensão, que é a questão da soberania de Hong Kong. A China está tentando passar uma lei que tiraria aí essa autonomia da ex-colônia britânica. Qual que é o X da questão? É que com todos esses atritos, né, o mercado acaba temendo que vai ter um reaquecimento iminente da guerra comercial entre os países. Lembrando que também tem eleições nos Estados Unidos esse ano, então isso também aparece como pano de fundo motivador ali para as ações do Donald Trump. Mas, de qualquer maneira, a gente não tem grandes novidades nesse fronte Estados Unidos e China, e aí o mercado fica mais tranquilo em assumir uma posição positiva por causa dos avanços lá na Europa, dos pacotes lançados pela União Europeia. A gente vê uma cautela um pouco maior no mercado de commodities, petróleo caindo nesta quarta-feira, com isso as ações da Petrobras também vão recuando aí mais de 1%, mas em linhas gerais isso não é suficiente para tirar a animação dos mercados domésticos. O Ibovespa continua em alta de mais de 1%, e o dólar também vai buscando aí níveis abaixo de R$ 5,30. Bom, gente, eu vou continuar de olho em todo o noticiário, tanto lá fora quanto aqui dentro. O noticiário político também continua agitado, né? A gente tem expectativa em relação à aprovação do auxílio financeiro emergencial para estados e municípios. A gente tem toda aí uma certa tensão política no ar por causa dessas operações da Polícia Federal. Eu vou continuar aqui acompanhando tudo e vendo qual é a reação dos mercados. Qualquer novidade eu volto para falar com vocês, tá certo? Tchau, tchau, um abraço e até amanhã.